Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa abordagem sobre logaritmos, trocando uma ideia sobre propriedades dos logaritmos. Conforme você pode ver no título do vídeo, essa é a parte 2 da aula. Então, é fundamental que você já tenha assistido a parte 1 e tenha entendido todo o conteúdo nela explanado. Nesse vídeo nós vamos anunciar 4 propriedades dos logaritmos. As propriedades, elas são recursos operatórios que nos ajudam a tornar os cálculos envolvendo os logaritmos mais simples e rápidos. Coisa muito necessária quando você vai fazer uma prova, principalmente de vestibular ou Enem. Muito obrigado você que ajuda o meu canal a crescer clicando no gostei, se inscrevendo se ainda não for inscrito, compartilhando esse vídeo com toda a sua galera e deixando aqui embaixo o seu comentário que ajuda muito no engajamento orgânico do vídeo. Assim você ajuda um canal como o meu, voltado para a educação, a crescer e se fortalecer aqui no YouTube, coisa que é muito difícil acontecer. Se você já é inscrito no meu canal aqui no YouTube, já acompanha o meu conteúdo, eu te convido a me seguir nas redes sociais que aparecem aqui no canto esquerdo do seu vídeo. Lá eu lanço conteúdos exclusivos e a gente consegue interagir mais de perto. Dito isso, bora! A primeira propriedade dos logaritmos sobre a qual vamos falar é logaritmo de uma multiplicação. Na realidade, isso aqui é uma circunstância na qual eu tenho o logaritmo, por exemplo, de 81 vezes 9 na base 3. Nós temos aqui um log em que o seu logaritmano é uma multiplicação. Nós chamamos isso aqui de logaritmo de uma multiplicação. Toda vez que nós temos isso na matemática, o logaritmo de uma multiplicação é a mesma coisa que ter a soma entre logs de mesma base. Isto é, eu posso dizer que o log de 81 vezes 9 na base 3 é a mesma coisa que o log desse 81 na base 3 mais o log desse 9 aqui na base 3. Observe como as coisas vão ficar mais simples a partir de então. Porque o log de 81 vezes 9, isso aqui é 729. E para eu achar o log de 729 na base 3, eu tenho que pensar em um número que vai ser o expoente de uma potência cuja base é 3, de modo que o resultado dessa operação venha a dar 729. Eu até consigo, mas você há de concordar comigo que é muito mais fácil eu pensar que 3 elevado a 4 vai dar 81. Portanto, o log de 81 na base 3 é igual a 4. E o log de 9 na base 3 é igual a 2, porque 3 elevado a 2 dá 9. Então, de uma forma mais fácil, eu consigo constatar que o log de 729 na base 3 é igual a 6. 3 elevado a 6, isso dá 729. Você pode conferir isso aí fazendo na mão grande ou numa calculadora. Como toda propriedade, para todo e qualquer assunto da matemática, essa propriedade aqui ela vale em ambos os sentidos. Eu disse que se eu tenho o log de uma multiplicação, isso é a mesma coisa que a soma entre os logs de mesma base. Então, se eu acho em um cálculo a soma entre logs de mesma base, eu posso dizer que isso também é igual ao log de uma multiplicação. Como, por exemplo, o log de 5 na base 10 mais o log de 2 na base 10. Eu tenho aqui a soma de logs de mesma base. Eu posso dizer que isso é a mesma coisa que o log de uma multiplicação entre os logaritmanos 5 e 2. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 2, a base vai ser 10. 5 vezes 2 nesse logaritmano, isso é 10. E o log de 10 na base 10, isso é igual a 1. Bem como todo log que tenha logaritmano e base de mesmo valor. Então, galera, vê só que coisa linda que é a matemática. Eu nunca ia saber na minha vida quem é o log de 5 na base 10. Eu ia ter que pensar em um expoente para uma potência de base 10, de modo que o resultado final disso fosse 5. Do mesmo modo, o log de 2 na base 10. É muito difícil a gente constatar esses valores aí de cabeça. Mas eu sei que a adição entre esses dois valores que me são desconhecidos, no final vai dar 1.
graças ao conhecimento na propriedade logaritmo de uma multiplicação. Se liga nisso e bora ver agora a segunda propriedade, que é bem semelhante à primeira. Segunda propriedade, logaritmo de uma divisão. Isso aqui é a situação em que eu tenho uma divisão no meu logaritmano. Por exemplo, o log de 1 sobre 8 na base 2. Isso aqui é chamado logaritmo de uma divisão. Toda vez que eu tenho o logaritmo de uma divisão, isso aqui é igual à subtração entre os logs de mesma base. Isso significa que isso é a mesma coisa que o log de 1 na base 2 menos, se liga que é menos, tá? Quando se trata de log de uma divisão, o log de 8 na base 2. Vê só que o meu log de 1/8 na base 2 vai ficar, então, log de 1 na base 2 é 0, e o log de 8 na base 2, isso aqui é igual a 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. Galera, log de 1/8 na base 2, isso aqui é igual a menos 3. Vê só como economizou muito tempo da nossa vida o conhecimento na propriedade. Ia ser muito mais difícil pensar que 2 elevado a menos 3, isso vai dar 1/8. Então a propriedade ajuda muito a dar celeridade nos nossos cálculos. Como toda propriedade para todo e qualquer assunto da matemática, essa propriedade vale em ambos os sentidos. Eu disse que o log de uma divisão é a mesma coisa que uma subtração entre logs de mesma base. Então, se no meu cálculo eu acho a subtração entre logs de mesma base, como por exemplo o log de 32 na base 4, que eu não vou saber nunca quem é isso aqui na minha vida de cabeça, menos o log de 2 na base 4, que também é bem difícil saber isso aqui na cabeça de bate-pronto. Se eu tenho a subtração entre logs de mesma base, isso é a mesma coisa que o log da divisão entre os logaritmanos. Isso aqui é o log de 32 dividido por 2 na base 4. 32 dividido por 2, isso aqui vai dar 16. Log de 16 na base 4 é igual a 2. Galera, vê que coisa linda que é a matemática. Tu ia saber quando na vida quem é o expoente que em uma potência de base 4 vai dar 32. Isso aqui ia dar trabalho. Digamos aí que se você é bem fluido em matemática, você ainda podia constatar que o log de 2 na base 4 é igual a 1/2. Mas isso ia dar muito mais trabalho. Olha só como o conhecimento na propriedade tornou a nossa vida muito mais rápida aqui. Eu sei que o log de 32 na base 4 menos o log de 2 na base 4, isso aqui é igual a 2, mesmo sem saber exatamente quem são esses dois valores. É para isso que serve a propriedade. Bora aqui agora ver um exercício básico que vai nos ajudar a aplicar todo o conhecimento que já adquirimos até agora. Bora! Vamos ver. Sendo o log de 2 na base 10 igual a 0,3 e o log de 3 na base 10 igual a 0,47, calcule o log de 0,6 na base 10. Você pode olhar isso aí já assustado e dizer, professor, como é que eu vou conseguir fazer isso? E bora lá, isso aqui é muito simples. O log de 0,6 na base 10 é o que a questão quer da gente. Eu posso começar aqui enxergando esse 0,6 que está no logaritmano como 6 dividido por 10. É ou não é a mesma coisa que 0,6? Então eu vou deixar as coisas assim. Então a partir de agora eu tenho o log de uma divisão, que é o que a gente acabou de aprender. O log de uma divisão é a mesma coisa que a subtração entre os logs de mesma base. Então eu vou ter aqui o log de 6 na base 10 menos, porque o log é de uma divisão, o log de 10 na base 10. Então, olha só como as coisas ficam. Esse log de 6 na base 10, eu ainda posso enxergar o logaritmano 6 como sendo 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6 ou não é? Se é, 3 vezes 2 pode entrar aqui no lugar de 6 de boa. Isso aqui está na base 10. Menos
esse log de 10 na base 10 que vai dar 1. Todo log que tem logaritmano e base de mesmo valor, o resultado é 1. Note que aqui agora eu tenho o log de uma multiplicação. Muito simples, o log de uma multiplicação é a mesma coisa que a adição entre os logs de mesma base. Então, eu vou ter aqui o log de 0,6 na base 10 como sendo o log de 3 na base 10, mais, porque eu estou falando de log de uma multiplicação, o log de 2 na base 10 menos 1. Esse menos 1, graças a Deus, não morreu, continua vivo. O log de 0,6 na base 10 é igual a log de 3 na base 10, que a questão nos deu como 0,47. Então, a gente vai colocar ele aqui, mais log de 2 na base 10, que a questão nos deu como 0,3, menos 1. Então, galera, vê só que coisa linda que isso fica. A gente não ia saber nunca na vida quem é o log de 0,6 na base 10 sem as propriedades. 0,47 mais 0,3, isso aqui dá 0,77. 0,77 menos 1, isso aqui é menos 0,23. Então, a resposta da questão está dada. O log de 0,6 na base 10 é igual a menos 0,23. E aí, as propriedades ajudam ou não ajudam a gente? Bora ver a terceira. A terceira propriedade é o logaritmo de uma potência. É a situação em que o nosso logaritmano é uma potência. Como, por exemplo, o log de 2 elevado a 3 na base 10. Note que o meu logaritmano aqui é uma potência. Toda vez que isso acontece, esse expoente aqui no logaritmano, no caso o 3, ele pode pular para fora do log e multiplicar por toda a estrutura logarítmica. Esse 3 vai vir para cá e vai multiplicar pelo log de 2 na base 10. Veja que o 2 ele perdeu o expoente 3, que veio para cá multiplicar por toda a estrutura. Lembra aí agora da questão anterior que nós fizemos, que o log de 2 na base 10 é algo muito próximo de 0,3. Então eu vou considerar a mesma coisa aqui, só para a gente continuar a conta. 3 vezes 0,3. Isso aqui então vai dar 0,9. Então, galera, vê só que o log de 2 elevado a 3, sendo que 2 elevado a 3 é 8, na base 10 é igual a 0,9. E olha só como a propriedade ela foi fundamental para essa constatação. Eu não ia saber nunca na minha vida quem é o log de 8 na base 10 sem o conhecimento aqui das propriedades. Como toda propriedade, isso aqui vale em ambos os sentidos. Por exemplo, se eu tenho um número qualquer multiplicado por um log, como aqui eu tenho 4 vezes o log de 3 na base 9, esse número que está multiplicando por toda a estrutura, ele pode pular para dentro do log e virar expoente no logaritmano. Eu acredito que nem todo aluno ia constatar fácil que o log de 3 na base 9 isso aqui é igual a 1/2. Mas olha só que se eu tenho 3 elevado a 4 no meu logaritmano, na real esse logaritmano é 81, né? 3 elevado a 4 é 81. E o log de 81 na base 9 é bem mais fácil sacar que isso aqui é 2, porque 9 elevado a 2 dá 81. Isso aqui é bem mais fácil de se pensar. Então, 4 vezes o log de 3 na base 9, simples, fácil e rápido através aqui da propriedade, isso aqui dá 2. Olha só como a propriedade ela ajuda e muito. Aprendido tudo isso até agora, bora ver como esse conhecimento de propriedades dos logaritmos caiu uma vez na FUVEST. Bora ver a questão. Se log de 8 na base 10 é igual a A, então o log de 5 na base 10 vale? Professor, eu não sei nem por onde começar isso aí. Bora lá. O log de 8 na base 10, a questão nos disse que isso vale A. Eu posso enxergar esse 8 que está aqui no logaritmano como sendo 2 elevado a 3.
Afinal, 2 elevado a 3 é 8, certo? Isso aqui, então, é igual a A. Nota que aqui eu tenho o log de uma potência. Então, esse expoente que está aqui no logaritmando, ele pode pular para fora do log. Aí vai ficar 3 vezes o log de 2 na base 10. Tudo isso continua sendo igual a A. Então, o log de 2 na base 10 vai ficar sozinho no primeiro membro, porque esse 3 que está multiplicando no primeiro membro vai passar lá para fora dividindo. O log de 2 na base 10 é igual a A sobre 3. Mas aí você vai dizer, professor, a questão está pedindo o log de 5 na base 10 e não o log de 2 na base 10. E aí, a gente vai fazer o quê? Calma, a gente vai calcular ele agora. O log de 5 na base 10, esse 5 que está aqui no logaritmando, eu posso enxergar ele como sendo 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, você há de concordar isso comigo. Então eu tenho o log de 10 dividido por 2 na base 10. Então eu fico que o log de 5 na base 10 é igual aqui ao log de uma divisão. O log de uma divisão é a mesma coisa que a subtração entre os logs de mesma base. Os logs de 10 e de 2, os elementos envolvidos na divisão. Então, olha só, o log de 5 na base 10 é igual ao log de 10 na base 10, que é 1, menos o log de 2 na base 10, que a gente já sabe que isso é A dividido por 3. Então, galera, o log de 5 na base 10 é igual a 1 menos A sobre 3. Resposta que encontramos simples, fácil e rápido aqui na letra E. Olha só como as propriedades nos ajudam e muito nas questões de vestibulares. Bora ver a quarta e última propriedade. Vamos lá então, galera. Essa quarta propriedade ela é chamada de mudança de base. Lembra aí que a gente já viu hoje, só para a coisa aqui ficar mais legal, que o log de 2 na base 10 é igual a 0,3 e que o log de 3 na base 10, isso aqui é igual a 0,47. Isso aqui foi pontuado em um exercício na aula de hoje. Imagine então que um determinado exercício nos propõe a calcular o log de 3 na base 2. Imagine que isso aqui é a gente determinar que expoente nós devemos ter em uma potência de base 2 para que o resultado seja 3. Galera, isso aqui eu não ia pensar nunca. Eu acredito que nenhuma pessoa normal ia chegar a essa constatação, pelo menos aí de uma forma muito simples e célere. E é para isso que existe essa propriedade de mudança de base. Ela nos diz que qualquer que seja uma estrutura logarítmica como essa aqui, nós podemos escrevê-la como sendo a divisão entre dois logs de mesma base, sendo que essa tal mesma base é um número da nossa livre escolha. Professor, na verdade eu não entendi, foi nada. Então, o log de 3 na base 2, que é o que eu quero encontrar, bem como qualquer outro log, eu posso escrever isso aqui como sendo a divisão entre dois logs de mesma base. O log de 3, que está aqui, e o log de 2, que está aqui. Quem vai ser a base desses logs envolvidos nessa divisão? Um número da minha livre escolha. Como eu sei quem é o log de 2 na base 10 e o log de 3 na base 10, eu vou usar o meu direito de escolha para escolher aqui a base 10. Eu poderia escolher aqui qualquer outro número, mas, por exemplo, eu não vou escolher 5 porque eu não sei quem é o log de 3 na base 5. Eu não sei quem é o log de 2 na base 5. Eu ia continuar aqui sem resposta, travado no meio da questão. Então, eu sabiamente escolhi aqui a base 10. O log de 3 na base 10 que está em cima, isso aqui é 0,47. O log de 2 na base 10 que está embaixo, isso aqui é 0,3. Multiplicando por 100, numerador e denominador,
eu vou ficar com 47 em cima e 30 embaixo. 47 dividido por 30, isso aqui vai dar 1,56. Na realidade, isso aqui é uma dízima periódica, em que o período é 6. Esse 6 vai se repetir aqui infinitamente. Então, galera, o log de 3 na base 2, que eu não ia saber nunca na minha vida quem é esse cara aqui, graças à propriedade de mudança de base, que me permite escrever um log como sendo a divisão entre dois logs de mesma base, isso aqui vai dar 1,56. Vê só como a propriedade nos ajuda e muito. Como toda e qualquer propriedade, isso aqui vale em ambos os sentidos. Eu quero dizer que, se eu achar a divisão entre dois logs de mesma base, como por exemplo o log de 125 na base 2 e o log de 5 na base 2, eu acredito que um ser humano normal nunca vai saber quem é o log de 125 na base 2. Isso aqui a gente ia ter que pensar em um expoente para uma potência de base 2, de modo que o resultado fosse dar 125. Da mesma forma aí o log de 5 na base 2. Só que como eu sei a propriedade de mudança de base, a divisão entre logs de mesma base pode ser escrita como apenas um log, em que o logaritmano vai ser aqui, nesse caso, 125, e a base vai ser esse 5. Essa base 2 que está aí nessa divisão entre logs vai morrer. É muito mais fácil eu saber quem é o log de 125 na base 5. Eu sei, de forma aí tranquila, que 5 elevado a 3 vai dar 125. Então, o log de 125 na base 5 é igual a 3. Então, olha só, eu não sei quem é o log de 125 na base 2 e eu também nem sei quem é o log de 5 na base 2. Mas eu sei que a divisão entre esses valores que me são desconhecidos, graças à propriedade, vai dar 3. Olha só como a matemática é linda, como de fato as propriedades nos são muito úteis na resolução dos exercícios. Mais um destaque sobre essa propriedade de mudança de base é que ela é a grande responsável por um recurso que nos ajuda muito na hora da resolução dos exercícios, incluindo aí nas questões de vestibulares. Para qualquer log de x na base y, e pelo amor de Deus não se assuste com as letras x e y, tá certo? O x representa qualquer número que ocupe a posição de logaritmano. A letra y representa qualquer número que ocupe a posição de base. Então, qualquer log de x na base y será a mesma coisa que 1 sobre o log de y na base x. A base y vai virar logaritmano e o logaritmano x vai virar base. Professor, como é que isso acontece? Isso é válido para todo e qualquer logaritmo. Para todo log de x na base y, quaisquer que sejam os valores de x e y. Isso porque, se eu tenho log de x na base y e eu resolvo aplicar aqui a propriedade de mudança de base, em que essa base, que é da minha livre escolha, eu vou escolher uma base igual ao logaritmano x, eu vou ter log de x na base x, e o log desse y aqui também na base x. O log de x na base x em cima vai dar 1. E o log de y na base x vai ficar embaixo. Então veja que, de fato, pela propriedade de mudança de base, qualquer log de x na base y é a mesmíssima coisa que 1 sobre o log de y na base x. Grava bem isso aí, porque é um recurso que acelera muito a vida na hora da resolução de questões de vestibulares. E eu quero fechar a aula de hoje falando de uma coisa aqui que costuma cair muito quando o assunto é propriedades dos logaritmos. É aqui o conceito de um cologaritmo. Professor, por favor, o que é cologaritmo? Eu tenho aqui o log de 8 na base 2. Eu sei que isso aqui é igual a 3. Eu tenho que o cologaritmo de 8 na base 2
é igual a menos o log de 8 na base 2. Ou seja, o cologaritmo de 8 na base 2 é igual a menos 3 se o log de 8 na base 2 é 3. Professor, é só isso? Fácil assim? Sim, é só isso? Fácil assim. Eu estou pontuando isso porque costuma muito a cair em exercícios. E a razão pela qual acontece exatamente dessa forma, por mais que seja simples, é porque o cologaritmo, na realidade, ele é o logaritmo do inverso do nosso logaritmano. Professor, aí já ficou difícil. Tava tão simples. Calma. Vamos dizer que eu tenho aqui o log de 8 na base 2. E a gente constatou muito fácil que isso aqui é igual a 3. O cologaritmo de 8 na base 2, como eu disse, é o logaritmo do inverso do logaritmano. Seria o logaritmo do inverso de 8, que é 1 sobre 8 na base 2. Pelo amor de Deus, não confunde inverso com oposto, tá? O inverso de 8 é 1 sobre 8. Menos 8 é o oposto de 8, certo? Então, o log de 1 sobre 8 na base 2, isso aqui já é o logaritmo de uma divisão. Seria o log de 1 na base 2 menos o log de 8 na base 2. Vê como as propriedades dos logaritmos estão aqui bem presentes. Então, o log de 1 na base 2, isso aqui é igual a 0. E o log de 8 na base 2, a gente sabe que isso aqui é igual a 3. 0 menos 3, menos 3. E é por isso que o colog de 8 na base 2 é igual a menos 3. Se você não quiser gravar aqui a razão da coisa, é só você saber que se o log de 8 na base 3 é 3, o colog de 8 na base 3 é igual a menos 3, o seu valor oposto. Bora ver como isso aqui cai em um exercício de aplicação e vamos fechar a aula de hoje. Bora lá, olha aqui o exemplo. Se log de x na base 5 é igual a log de 3 na base 5, mais o colog de 4 na base 5, qual é o valor de x? Bora. Log de x na base 5 é igual ao log de 3 na base 5. E olha só que aqui a gente tem um colog. Vamos lá aqui. O colog de 4 na base 5 é igual a menos o log de 4 na base 5. Simples assim, fechou a conta. Então, no lugar aqui do colog de 4 na base 5, eu vou botar menos o log de 4 na base 5. Simples assim. Então, o log de x na base 5 é igual aqui à subtração entre os logs de bases iguais. Toda vez que eu tenho isso, é a mesma coisa que ter o log da divisão entre aqui 3 e 4. Então, eu tenho o log de 3 quartos na base 5. Para que o log de x na base 5 seja igual ao log de 3 quartos na base 5, sendo que as bases desses logs já são iguais, eu só preciso ter aqui os logaritmanos iguais. Então, o logaritmano x tem que ser igual ao logaritmano 3 quartos. A questão pediu o valor de x e ele aqui já está dado. X é igual a 3 sobre 4. Galera, eu não vou resolver essa questão aqui mais no vídeo de hoje, a aula já terminou, certo? Mas eu deixo ela aqui para vocês tentarem resolver. Foi uma questão da FUVEST do ano de 2016 e o tema central aqui é propriedades dos logaritmos. Para resolver ela, a gente vai usar todas as propriedades que foram vistas aqui na aula de hoje. Caso tenha dificuldade aqui de desenrolar a coisa, o vídeo resolução aqui dessa questão, em 5 minutos, vai estar aqui linkado na sua tela final. Você vai poder acessar. Então, não deixe de tentar resolver para colocar à prova aí o seu conhecimento e também não deixe de conferir a resolução passo a passo no vídeo que eu vou deixar linkado na sua tela final. No mais, eu quero agradecer o carinho da sua atenção, parabéns,
Estou muito orgulhoso de você que ficou assistindo aqui essa aula até o final. Isso mostra muito comprometimento com seu aprendizado e muita força de vontade. Eu desejo que você fique com Deus, que Ele nos abençoe, nos proteja, nos dê muita paz, muita luz e nos permita estar aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.